Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu quero falar sobre dois conceitos muito importantes, que é o conceito de inteligência artificial e de machine learning. Na verdade, eu estou estudando esses temas agora, não sou um especialista no tema, embora já tenha feito a cadeira de computação natural no mestrado. Eu lembro, inclusive, que eu tirei uma nota boa na cadeira. O professor até perguntou no primeiro dia de aula: alguém aqui não fez inteligência artificial na faculdade? Eu levantei a mão, ele olhou para mim e falou assim: pode desistir da cadeira que você não vai conseguir não. E aí eu permaneci, fiquei, estudei pra caramba e consegui passar. Inclusive, achei recentemente um projetinho que eu fiz na disciplina, muito legal, de reconhecimento de padrões. Inclusive tem uma interface gráfica que você gera um ruído no sinal, diz a porcentagem, o percentual de ruído, ele vai lá, gera um número, são os números, acho que 1, 2, 3, alguma coisa do tipo, ele gera um número bem estranho e a IA tenta detectar que aquele número é o 6, o 4 e tal, e mostra a taxa de acerto. Eu vou estudar novamente esse algoritmo e eventualmente mostrar para vocês aqui e também disponibilizar o código no GitHub. Eu queria falar sobre esses dois conceitos que eu estou estudando e já estou aqui me atrevendo a ensinar para vocês. O primeiro é sobre inteligência artificial. Na verdade, há um contraponto aqui com a inteligência natural, Você tem o humano, os animais que são inteligentes, e a partir daqui você consegue ter máquinas inteligentes que tentam imitar um pouco essas características encontradas tanto nos animais e principalmente nos humanos, obviamente. Existem várias características. Por exemplo, imagine que você está fazendo lá a sua caminhada ou correndo na praça e eventualmente uma criança aparece bem na sua trajetória. Então você vai responder a um estímulo externo, frear ou desviar ou fazer qualquer coisa para realmente não fazer até a colisão. A mesma coisa acontece no trânsito. Você está dirigindo, você é capaz de responder a estímulos externos e frear ou mesmo desviar de alguma coisa para evitar uma colisão. Então, esse tipo de característica que é encontrada em seres humanos, em seres inteligentes, a máquina também tenta imitar, por exemplo, esse caso de interagir ou de responder a um estímulo externo. Mas eu diria que a principal característica é exatamente o aprendizado, ou seja, você ser capaz de aprender. Daí o fato de que machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, é a maior sub-área dentro da inteligência artificial, ou seja, machine learning é muito forte, ou seja, a IA é o grande guarda-chuva, ou seja, você ter agentes inteligentes, exatamente a área que estuda agentes artificiais que são inteligentes, tá? E daí dentro da IA você tem essa sub-área que é o machine learning ou aprendizado de máquina, que você tem uma série de algoritmos que são capazes de aprender com o tempo. Se eu fizer um paralelo com vocês entre a forma mais clássica ou mais tradicional com algoritmos que geram inteligência, eu vou mostrar para vocês um pouco, eu acho que é bem interessante. Eu li recentemente em um livro, eu acho que é o Algoritmo Mestre, alguma coisa do tipo, que é o seguinte: quando você tem essa abordagem mais clássica do algoritmo, você tem um algoritmo, por exemplo, uma função, imagina uma função, essa função recebe um conjunto de parâmetros de entrada e essa função gera uma ou mais saídas. Dependendo da linguagem, gera apenas uma saída, que pode ser um array com uma lista de elementos, pode ser um objeto, ou mesmo dependendo da linguagem, tem linguagens que suportam você gerar vários valores de saída. Mas de qualquer forma, você tem um algoritmo que recebe entradas e gera saídas. Esse é o modelo mais clássico, mais tradicional que a gente está acostumado. Quando você tem, por exemplo, esse conceito do aprendizado de máquina, de algoritmos que conseguem aprender, a ideia é um pouquinho diferente. Você tem um algoritmo usando algum tipo de rede neural, usando um perceptron, por exemplo, você tem algoritmos multicamadas e tal, mas você tem ali o algoritmo, que é o algoritmo que você escolheu para resolver um determinado problema. Você vai passar a entrada para esse algoritmo, mas você também vai passar as saídas, ou seja, as respostas esperadas do seu algoritmo a partir de determinadas entradas. Você vai passar as entradas, você vai passar as saídas. O que eu estou explicando aqui não necessariamente é o caso que vai acontecer em todos os cenários, mas em muitos cenários isso acontece. Então você tem um algoritmo que você escolheu para resolver o seu problema, um algoritmo que é capaz de aprender, e esse algoritmo vai receber as entradas e as saídas e ele vai gerar como resposta, presta atenção, ele vai gerar como resposta o algoritmo. O que é diferente de você passar as entradas, tem um algoritmo que gera a saída. Não, você tem um algoritmo que recebe entradas e que recebe as saídas esperadas para aquelas entradas, e esse algoritmo vai gerar o algoritmo como resposta. E quanto mais saídas você fornecer, entradas e saídas correspondentes para esse algoritmo, mais capaz
o algoritmo gerado será e mais preciso ele conseguirá dar as respostas para você. Então, existem alguns problemas que são muito difíceis de serem resolvidos na forma mais clássica. Deixa eu pegar um exemplo que parece muito simples para um ser que tem inteligência natural, como ser humano, é reconhecer a letra A ou o número 2, por exemplo. Uma pessoa escreve o número 2 de uma forma, outra pessoa escreve de outra pessoa escreve o número 2 mais retão, outra pessoa escreve com mais curvas. E a ideia de reconhecer, por exemplo, o número 2 para a gente é muito natural. Mas pare para pensar como você vai descrever um algoritmo que vai reconhecer, por exemplo, o número 2 escrito à mão. Existem diversas possibilidades. O número 2 pode ser bem grande, pode ser pequeno, pode ter o traço forte, o traço fraco, ele pode ser mais quadradão, ele pode ser mais redondo, ele pode ser redondo em cima, quadrado embaixo, ou o contrário. Então, existem tantas possibilidades de você, por exemplo, representar o número 2, que fica uma tarefa quase impossível você definir um algoritmo para reconhecer o número 2, que dirá uma palavra inteira ou um texto inteiro. Então, sem o machine learning, seria muito difícil você imaginar as milhares e milhares de possibilidades de entrada de um algoritmo que vai reconhecer, por exemplo, uma escrita à mão. Daí o fato que você tem algoritmo que gera os algoritmos. Esses algoritmos que são muito difíceis de serem gerados de uma forma tradicional, você coloca um algoritmo que, a partir de uma quantidade massiva de dados de entrada e dados de saída, ou seja, você já diz, para essa entrada eu espero essa saída, para essa entrada eu espero essa saída, e você vai passando isso para o algoritmo, ele é capaz de gerar um algoritmo cada vez mais especialista, que será capaz de resolver essas tarefas que são muito dificilmente resolvidas a partir dos algoritmos mais tradicionais. Então, por exemplo, uma imagem que tem um cachorro. Para a gente reconhecer isso é muito fácil, mas para o algoritmo é muito difícil. Quando você dá milhões e milhões de imagens, já que a gente está na era do Big Data, né? Você tem muitos dados, e você passa isso para o algoritmo, dizendo, isso aqui é um cachorro, isso aqui não é, isso aqui é um cachorro, isso aqui não é. Ele começa a aprender a reconhecer esses padrões, de tal forma que depois de um tempo esse algoritmo será capaz, com taxa de acerto muito boa, detectar onde tem um cachorro, onde não tem. Recentemente eu recebi uma imagem, eu vou tentar colocar aqui no vídeo, né, aqui na tela, deve estar aparecendo em algum local aqui que eu acho que eu vou encontrar, que é uma imagem que é para confundir a IA, né, mostrando, acho que como se fosse um bolinho, né, com um olho e como se fosse o nariz e colocando um cachorro tudo junto, muito parecido, né, só para dificultar a IA. Para a gente, que é humano, a gente consegue detectar sim, mas a IA, depois que ela ficar muito especialista, é capaz de ela detectar coisas que nem um ser humano consegue detectar. Então, é um tema muito legal. É possível que em breve eu esteja jogando aqui mais vídeos no canal falando sobre IA, sobre machine learning, quem sabe até colocando aqui alguns algoritmos para a gente aprender junto. É uma área que eu estou estudando ainda, né? Não sou especialista nessa área, mas já estou lendo e o que eu for aprendendo aqui eu vou compartilhando com vocês no canal. É legal não apenas trazer coisas que já faz parte do meu dia a dia, né, como professor, como desenvolvedor, mas também trazer coisas que eu tenho estudado, até para trazer um pouco dessa vivência de estar estudando e ensinando para vocês aqui no canal. Qualquer coisa, coloca um comentário, diz o que vocês acham, né? Se vocês querem mostrar para mim algum link interessante de um artigo para eu comentar, ou algum tipo de algoritmo que é interessante para a gente estar discutindo aqui. Eu vou estar estudando, por isso talvez demore um pouco mais a frequência, né, de vídeos nessa área, mas é uma área muito quente atualmente, é uma área que tem uma relevância cada vez maior, principalmente porque a gente tem poder computacional praticamente infinito nas nuvens, né? A gente consegue, por exemplo, criar nuvens com várias e várias máquinas. Já existem várias e várias aplicações comerciais. Recentemente eu usei um software da NVIDIA, que é o RTX Voice, que ele é capaz de tirar ruídos externos quando você está gravando, né? Você precisa ter uma placa de vídeo ou um RTX, né? E também acho que GTX suporta com um truquezinho na instalação. Mas o fato é que eu fiz um teste esses dias, né? Coloquei a minha filha para assistir o Toy Story na televisão, coloquei a televisão bem alta e comecei a simular uma aula dentro do meu quarto para ver como é que ficava. E aí eu liguei o RTX Voice e ficou impressionante o resultado. Ele simplesmente tirou todo o som da televisão e ficou apenas o som da minha voz. Claro que a voz ficou um pouquinho mexida, né? Porque ele precisa mexer no áudio como todo, mas de qualquer forma é mais uma aplicação de inteligência artificial extremamente útil nos dias atuais. E eu comecei a bater na mesa, né? Fazer aqui um batuque. O primeiro batuque saiu no áudio, o segundo saiu mais baixo. A partir do terceiro batuque, ele detectou que aquilo é um som estranho, que não era para fazer parte do áudio final.
e ele conseguiu remover tudo isso com IA ali ao vivo, né? Inclusive esse software usa o processador da placa de vídeo, por isso que tem que ter uma RTX ou uma GTX, no meu caso era uma GTX, e aí eu fiz lá um truque na instalação e funcionou, e ele conseguiu usar a GPU para fazer esse processamento e conseguir remover, por exemplo, barulhos externos a uma gravação. Então, para quem faz live streaming e eventualmente sofre com algum barulho e tal, tem alguns exemplos no YouTube. Se você procurar RTX Voice, você vai ver uma aplicação muito legal de IA na prática funcionando. Então, tá aí uma dica para quem precisa gravar e eventualmente sofre com barulho externo. Legal? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Começando aqui a falar um pouquinho sobre AI e Machine Learning. E quem sabe na próxima aula eu trago o software que eu fiz lá no mestrado para mostrar para vocês um pouquinho do uso prático. Mas eu vou precisar estudar antes para mostrar para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.